Olá, muito boa tarde para você. O NT Sul desta segunda-feira, 20 de fevereiro, já está chegando para ser a sua companhia na hora do almoço e para manter você muito bem informado. Na edição de hoje, eu vou receber aqui no estúdio a Lena Caetano, que vai trazer respostas para alguns questionamentos frequentes dos nossos telespectadores. E você vai ver também: o governo do Rio Grande do Sul determina o perdão da dívida do programa Troca-Troca de Sementes. Essa é uma das medidas para amenizar os efeitos da estiagem. Todas as 20 escolas estaduais de Cachoeira do Sul foram classificadas como de risco intermediário no plano de recuperação estrutural. Na volta às aulas, um detalhe exige atenção: o peso da mochila. Muito peso pode prejudicar a coluna e, consequentemente, fazer diferença na atenção do aluno. Férias e verão, nem a água um pouco mais gelada no fim de semana afastou os banhistas das praias do litoral gaúcho. E hoje você confere também um bate-papo sobre um programa que dá oportunidade de emprego para estudantes com 14 anos ou mais, o CIEE. Além dessas notícias, a gente tem, claro, a sua participação aqui no NT Sul. Então envie a sua opinião, vai mandando o seu recado, sua foto, seu vídeo para o nosso WhatsApp. Número na telinha para você, 51997697129. Ou então comente nas nossas lives, que eu também vejo o seu recado por aqui. Vai participando enquanto acompanha as notícias. O NT Sul já está no ar. Você aí de casa sabe que todo dia a gente incentiva a sua participação por aqui, né? E diariamente chegam por aqui inúmeras perguntas, pedidos, dúvidas sobre serviços públicos ou sobre algum outro fato relevante do nosso dia a dia. Bom, a partir de hoje, minha gente, toda segunda-feira a gente vai compartilhar com você de casa algumas dessas mensagens e também responder alguns dos questionamentos. E hoje eu recebo aqui no estúdio a Lena Caetano, que vai trazer algumas dessas dúvidas e dessas respostas para a gente. Tudo bem, Helena? Boa tarde, seja bem-vinda aqui no NT Sul. Olá, Daniel. Olá, amigos. Muito boa tarde. Bom estar aqui com vocês, viu? É verdade. A gente também fica muito feliz. E eu tenho certeza que os nossos telespectadores têm muitas dúvidas, né, Helena? A Helena também apresenta aqui, sabe como a comunidade tem demandas de toda a ordem. E a gente vai trazer algumas, não dá para responder a todas nesse momento, né, Helena? Aqui vira meio que pronto-socorro eventualmente. O pessoal vai para os órgãos públicos, para os órgãos competentes, às vezes não consegue um retorno, uma resposta. Vamos no NT Sul que a coisa se resolve. Não é bem assim, né? Às vezes a gente precisa e sempre recorrer aos órgãos oficiais, mas muitas vezes a gente aqui traz respostas, gera pautas, gera demandas para o nosso telespectador e a gente fica muito feliz com isso. Perfeito. Nós já vamos ver aqui a primeira pergunta na nossa telinha e eu aproveito, né, Helena, para reiterar aqui o número do nosso WhatsApp, que é o nosso canal principal justamente para as pessoas perguntarem, questionarem, enviarem informações para a gente também, 51997697129, o número para você enviar o seu questionamento, né, ou a sua informação. Vamos para a tela aqui, Helena? O Ednei participou com a gente aqui na semana passada e ele questionou o seguinte: cadê a fiscalização de Cachoeira do Sul? O SEMPRA termina a política, aí termina tudo? Vira só conversa e nada mais? Eu faço aqui somente um esclarecimento para o telespectador que está em casa, eventualmente não lembra aqui desta mensagem. Foi naquele episódio de um acidente que ocorreu na BR-153, pertinho aqui de Cachoeira do Sul, em que um condutor, um veículo atropelou um cavalo que estava solto na via. A pessoa se machucou, o carro também virou numa bagunça, o cavalo não lembra qual que foi o destino. E aí, Helena, de quem que é a responsabilidade? O cavalo morreu também, né? Conte tudo pra gente. É o seguinte, Daniel, com relação a essa questão de animais, com relação à questão de animais soltos, principalmente animais de grande porte, havia uma expectativa por parte da prefeitura e também dos gestores da causa animal, que a partir da chipagem de cavalos, de animais de grande porte, desses cavalos principalmente, ano passado a gente acompanhou e mostrou para vocês em casa, inclusive, que houvesse maior responsabilidade, mais responsabilidade por parte dos proprietários, para que mantenham seus animais, né, presos, que tratem da maneira adequada, até porque a partir da chipagem fica mais fácil identificar os proprietários. Só que muitas vezes, né, esse bloqueio está sendo meio que furado, não está havendo, né, uma responsabilidade maior por parte dos proprietários. O que acontece? Atualmente a questão de fiscalização
digamos que não existe oficialmente. O que existe na Prefeitura por parte da Secretaria Municipal do Meio Ambiente são 4 profissionais, 4 funcionários da Secretaria que durante o horário de expediente da Prefeitura estão de plantão para atender ocorrências. Plantão através do telefone 3724 6044. 3724-6044 da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Então, durante o dia eles atendem ocorrências. E durante a noite, Leno, o que acontece? Durante a noite, se houver alguma ocorrência envolvendo animais, tem que ligar para o 190 da Brigada Militar. A Brigada Militar atende a ocorrência, faz o registro e aí assim aciona 2 funcionários da Prefeitura que estão de sobreaviso e a partir daí entra eles na missão do atendimento junto à Brigada Militar e também a procura do responsável, ou seja, do dono do animal. Em caso de cavalo, fica mais fácil essa identificação porque tem a chipagem funcionando. Esses funcionários da Prefeitura, Daniel, é importante destacar que eles não fazem fiscalização. O pessoal não está na rua a cata de animais soltos. Isso depende de denúncias da comunidade. Durante o dia, então, através do 3724-6044, Secretaria do Meio Ambiente, à noite, através da Brigada Militar, número 190. Perfeito. E vale aqui, a Helena deixou então já muito claro isso, né? Durante o dia, denúncia pode ser feita nesse número, né? E à noite no 190. E a gente já trouxe isso na semana passada, né, Helena? Você já também reiterou isso. Responsabilidade dos proprietários, né? Alguém tem um animal de grande porte, especialmente perto de uma rodovia movimentada, independentemente de ser movimentado ou não, a responsabilidade é do proprietário, então tem que estar atento aí para que esse animal não se solte, porque entre denunciar, não denunciar, responsabilidade da prefeitura ou de quem quer que seja, daqui a pouco alguém já atropelou, alguém se machucou até com gravidade e aí já não tem muito mais o que fazer, né? O negócio é prevenir, na verdade, Com certeza. Responsabilidade. Se tem um animal, tem o cavalo principalmente, então, responsabilidade. Vamos para a próxima pergunta? Bora lá. Na tela, a participação dos nossos telespectadores, mensagem aqui do Thalisson. Pergunta do Thalisson: quando vão arrumar a ponte do Piquiri, posto Shell? A situação está precária e os moradores precisam percorrer 30 quilômetros a mais para chegar na BR-290. É uma ponte de interior aqui. Eu acho até que nós temos as fotos dessa ponte que o Thalisson, na época, enviou. Não temos aqui para mostrar agora, mas você apurou também, né, Helena? Nós vamos ter uma foto que vai aparecer agora aí, Daniel, mas é da ponte consertada. Ah, ok. Thalisson, a resposta é a seguinte: o Thalisson está um pouquinho desatualizado. Não sei se ele não tem passado muito pela ponte ou ficou com uma demanda assim represada. Thalisson, essa ponte foi entregue, consertada, prontinha no dia 8 de fevereiro. Eu conversei com a secretária do Interior, Carolina Larrondo, e ela mencionou que foi em torno de 45 dias de obras direto da equipe da Secretaria do Interior para poder colocar a ponte em ordem, para fazer toda uma reestruturação da ponte, uma nova ponte, e dia 8 já essa ponte entrou, já está com o trânsito liberado, já está então o ir e vir liberado lá nesta ponte que você se refere, então lá no Piquiri, posto Shell. E destaco também, Daniel, que as próximas empreitadas da Secretaria do Interior com relação à ponte, as demandas são muitas, as próximas 3 que estão na lista aí já começam a partir da próxima semana, será a ponte do Bexiga, Santa Bárbara e também a ponte Piquiri Porteira 7, que são pontes que já estão a perigo e que já estão no cronograma da Secretaria do Interior. Perfeito. Por fim, nós não temos aqui a foto para mostrar, que a Helena referiu, mas nós recebemos, né, da Secretaria de Interior, então as fotos desta ponte já consertada. E agradecemos igualmente o Thalisson, né, por sinalizar, porque foi realmente um assunto aí que incomodou um pouco os moradores por algum tempo, mas que bom que a obra já saiu do papel. Vamos para a próxima, Helena? Vamos lá. Vamos adiante aqui. A participação da Paloma. Meu pai é cadeirante e frequentemente precisa viajar a Porto Alegre. Os ônibus não têm rampa de acesso e ele precisa ser carregado por funcionários que sempre são atenciosos. Além do desconforto, ele se sente constrangido. Agora, nesse caso, se não estou enganado aqui, nós temos foto dessa situação aí do transporte intermunicipal. Tá aí, né? Ele sendo carregado, realmente é algo complicado. E tá ali a foto no ônibus, né? Do acesso específico para cadeirante. E aí, Helena, o que você apurou? Daniel, vamos começar por essa foto com, né, o adesivo ali de acessibilidade. Esse adesivo, segundo me foi informado pela própria empresa e inclusive o pessoal que fiscaliza os transporte urbano,
esse selo é obrigatório ter em ônibus que ofereçam níveis de acessibilidade, itens de acessibilidade, digamos assim, itens de acessibilidade. Não todos, mas itens de acessibilidade ou itens alternativos de acessibilidade. Segunda foto, o pai da Paloma sendo carregado por profissionais da empresa Unesul, que ela destacou, são muito atenciosos e tudo mais, não se refutam de poder atender. Só que para o pai dela e para qualquer pessoa, digamos assim, é vexatório, constrangedor, né? Constrangedor. Então, o que acontece? A empresa oferece isso como um item alternativo de acessibilidade, porque não tem o elevador, a rampa de acesso. Daniel, nós temos legislações, né, que garantem acessibilidade, que garantem veículos com acessibilidade, com itens de acessibilidade, mas são legislações que ainda estão meio capengas, não estão completas. Nós temos aqui, só para a gente ter uma ideia, desde 2015 nós temos oficialmente a Lei Brasileira de Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que já menciona isso, mas desde janeiro de 2006, bem antes disso, já existe todo um regramento por parte do Inmetro e de órgãos competentes que determina o que deve ser ter de itens de acessibilidade nos veículos de transporte urbano. Só que essas legislações, essas leis vão sofrendo alterações no decorrer do tempo e, com isso, elas entram em vigor parcialmente. Né? Já existe a garantia, só para a gente ter uma noção aqui, de balcão de atendimento acessível, onde a pessoa precisa comprar passagem, por exemplo, rampa de acesso ao veículo e elevador, cadeira de transbordo e rampa de acesso ao veículo. Ou então, itens alternativos. A gente mencionou aqui, carregar a pessoa no colo. Infelizmente, é um item alternativo, um item humano alternativo. É uma situação. Só que uma portaria do Inmetro de 2009 determina que veículos fabricados a partir de 2018 já venham dotados de acessibilidade, de rampa e de elevador de acesso. O detalhe de tudo isso, Daniel, é que os ônibus com acessibilidade, itens de acessibilidade, estão sendo produzidos. Só que as empresas ainda não têm, mediante legislação, um prazo determinado para que se coloquem de acordo, né, na aquisição desses veículos. Claro. Esse é que é o detalhe. Então, tem os veículos disponíveis, mas depende da época ou do período de renovação da frota de cada empresa para que isso aconteça, então os veículos sejam disponibilizados. E a Unesul, que disse sobre esse caso específico aqui? Eu fiz contato com a Unesul e eu conversei com o gerente de planejamento comercial e operacional da Unesul, o Rafael Hertal. Ele mencionou a questão do selo de acessibilidade, que é utilizado porque a empresa oferece alguns itens de acessibilidade, como bancos preferenciais com identificação visual, alarme sonoro diferente, né, para deficientes, corrimão na escadaria de entrada do ônibus, iluminação nos degraus. São alguns itens e a questão de transportar a pessoa para dentro do veículo. O acesso é proporcionado, ainda que de maneira precária, mas é proporcionado. Sobre a aquisição de ônibus com a adaptabilidade, o que ele mencionou é o seguinte, a empresa vem de 2 anos de pandemia. Todos viemos de 2 anos de pandemia. Muitas dificuldades, prejuízos até, e agora que está sendo readaptado, está sendo feito todo um estudo, né, para verificar o desenvolvimento, né, a retomada das viagens, a retomada da lucratividade da empresa, digamos assim, para que possa ser então feito um planejamento para que a empresa pense, então, na aquisição desses novos ônibus, já com toda a acessibilidade necessária e que os cadeirantes, as pessoas com algum tipo de deficiência, tanto desejam, tanto esperam e tanto merecem. Perfeito. Lena, muito obrigado. E aproveito para reforçar para quem está em casa aqui, nos acompanhando. Toda segunda-feira, então, estaremos aqui, eu e a Lena, ou outra pessoa da nossa equipe de reportagem, Helena? Exatamente, mas justamente para atender, para trazer aqui os questionamentos dos nossos telespectadores e trazer respostas, acima de tudo. Então estaremos valorizando ainda mais a sua participação. Quer participar? O númerozinho aquele que a gente destaca todos os dias aqui para você, 51997697129. Lena, muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos. Boa semana. Obrigada para todos nós, foi um prazer estar com vocês. Obrigada, a gente se vê. Perfeito. Vamos adiante aqui nas informações. Gente, olha só,
As 20 escolas estaduais de Cachoeira do Sul foram classificadas pelo governo do estado como de risco intermediário no plano de recuperação estrutural apresentado pelo governador Eduardo Leite na última semana. A classificação de risco intermediário, atribuída aos 20 educandários da Rede Pública Estadual de Cachoeira do Sul, dentro deste plano de recuperação apresentado pelo Estado, significa que as escolas apresentam danos estruturais considerados graves, mas que não representam risco aos alunos, professores e funcionários para o início do ano letivo de 2023. O relatório aponta questões elétricas ou hidráulicas e reformas paralisadas para este nível de classificação. O governo do estado do Rio Grande do Sul traçou esse plano de recuperação estrutural das escolas da rede pública de ensino e, para isso, foi feito um diagnóstico após avaliações técnicas que classificou as ações emergenciais em urgentes, intermediárias e complementares. E aí a classificação, que acho que a Isabel pode também detalhar aqui, né, entre aquelas escolas em que se identifica que urgentemente devem merecer a prioridade absoluta, a análise do Estado, porque tem risco de interferência no uso dos espaços com possível impacto sobre as aulas, né? Depois a gente observa as escolas que têm uma necessidade intermediária, que têm necessidades graves e complementares, tais como elétrica, obras que estão paralisadas, problemas hidráulicos, que são graves, mas que têm menor potencial de interferência crítica, vamos dizer assim, no início das aulas. Complementares, aquelas escolas que têm com necessidade de baixa complexidade, para fazer uma manutenção, tem escolas que têm quadras esportivas muito antigas, que as crianças acabam se machucando por conta do material, do tipo de piso utilizado, enfim, calçadas, reparos em portas e janelas e 99 escolas sem identificação de necessidades. As obras serão financiadas com um aporte extraordinário de R$30 milhões, dinheiro que vai chegar nas escolas nos próximos dias para atender essas situações mais urgentes. Deste montante, 27 milhões serão divididos entre todas as escolas e outros 3 milhões estarão direcionados para 176 instituições com problemas mais graves. A divisão dos recursos é feita com base no número de estudantes e na quantidade de danos verificados na construção. Os valores variam de R$10 a R$50.600 por estabelecimento. O levantamento incluiu 2.311 escolas e o diagnóstico considerou o risco que os problemas identificados pudessem representar no comprometimento do início do ano letivo. Desse total, 176 instituições de ensino foram classificadas como em situação crítica. Nestes casos, há questões urgentes com perigo de interferência no uso dos espaços, como falta d'água, interdição de banheiros, cozinhas ou refeitórios. O plano de ação pretende dar celeridade no atendimento das necessidades das escolas. A partir dessa frente, a Secretaria Estadual de Obras terá uma divisão que vai atender especificamente as demandas da educação. A gente parte nesse novo ciclo de governo fazendo uma reestruturação da Secretaria de Obras, separando a Secretaria de Obras e de Habitação, criando dentro da Secretaria de Obras uma subsecretaria de Obras da Educação, uma vez que ali estão 70% das demandas da Secretaria de Educação. Chegou uma demanda da escola, verifica as outras demandas que a escola possa ter para agregar dentro de um processo e resolvermos os problemas na sua totalidade. Até porque, via de regra, quando vai mexer no telhado da escola, provoca problemas na rede elétrica, por exemplo. Então, eventualmente faz um processo para resolver o telhado, mas a rede elétrica não foi também contemplada e aí você tem um problema na rede elétrica logo em seguida de já ter resolvido um problema de telhado, para dar um exemplo. Então, tem uma mudança de procedimento dentro do governo. Isso aí, as aulas estão voltando, né? E as escolas precisam estar em condição para receber os alunos. Bom, e ainda falando de escolas, mas sobre a volta às aulas, um cuidado é necessário. Postura e atenção com a mochila pesada. Você sabia que o peso da mochila escolar não deve ultrapassar 5 quilos? Pois é, isso prejudica a postura e também a atenção dos alunos. Essa e outras orientações a gente compartilha agora com você na reportagem da Gisele Calisto. Mas o ano letivo se inicia cheio de empolgação dos alunos na hora de rever os amigos, explorar novos conhecimentos e experiências. Sem contar daquela expectativa de começar uma nova série.
Na maioria das vezes, as crianças chegam aqui na sala de aula carregando a mochila por apenas uma das alças. Elas sentam na cadeira e procuram aqui a forma mais confortável de assistir a aula. Mas e se eu te contar que, se falando de saúde, esse conforto, na verdade, dura bem pouco? Segundo esse ortopedista, a má postura ainda na juventude pode provocar danos agudos e até irreversíveis na coluna do aluno. A gente tem que entender que bons hábitos a gente cria sempre que a gente está realizando uma atividade de forma correta. Entender o que acontece na nossa coluna, para que ela serve, é muito importante. Nossa coluna sustenta nosso corpo, toda a carga do corpo passa pela coluna. Qualquer desajuste biomecânico que a gente tem, por exemplo, uma sobrecarga na nossa coluna, vai gerar problema. Então, o que a gente tem que fazer? Bons hábitos que não gerem sobrecarga na nossa coluna e manter postura adequada. A Associação Brasileira de Reabilitação de Coluna estima que cerca de 70% dos problemas de coluna na fase adulta são resultados de esforços repetitivos e posturas erradas desde a infância. Isso mostra como a sobrecarga e a má distribuição do peso resulta em consequências perigosas. As principais doenças que a gente fala de coluna, a hérnia de disco, a artrose, a escoliose, são doenças que podem ocorrer de forma idiopática. O que é isso? A pessoa tem uma predisposição ou ela tem uma herança familiar e desenvolve isso. E a gente não tem muito como controlar. Porém, com essas medidas, a gente evitando sobrecarga, a gente evitando posturas viciosas, a gente dando para a nossa coluna um aporte saudável, primeiro, com exercícios físicos, nutrientes adequados, se a gente alimentar bem, ter uma boa noite de sono, estar realizando atividades que beneficiem nosso corpo, ajuda bastante nesse processo. A coluna vertebral forma a principal estrutura de sustentação do corpo humano. Ela protege a medula espinhal que liga a região cervical, torácica, lombar e pélvica. Sendo assim, garante a sustentação e locomoção de todo o organismo. Essa é uma parte tão importante do corpo humano que a postura incorreta não é só questão de saúde, mas também de aprendizado. Uma postura correta, a pessoa ela fica descansada, ela fica bem disposta. Então, quando a criança ela já chega no colégio cansada, porque ela carregou de forma errada, equivocada a mochila ou o peso, porque a criança, qualquer pessoa não deve carregar uma mochila com um peso acima de 10% do quilo que ela tem, do peso que ela tem. Então, a mãe tem que saber quantos quilos pesa o filho, a mochila não deve pesar mais do que 10%. Então, às vezes, a criança sobrecarrega essa mochila, então ela já chega cansada, com a musculatura tensa. Então, ela adquire uma má postura, hipercifose, hiperlordose, ela força a lombar, ela chega com os tendões tensos. Então, como ela vai estar bem disposta, relaxada para poder prestar atenção. Carregar a mochila só com uma das alças, ultrapassar o peso limite e sentar na cadeira de qualquer jeito são situações que devem ser evitadas. A mochila de rodinha é a opção mais indicada, mas se não tiver, a mochila que vai nas costas deve estar com as alças ajustadas para não ultrapassar o quadril. Em algumas escolas, também já é possível encontrar cadeiras proporcionais ao tamanho dos alunos, com apoio para os pés descansarem, o que é o correto. Hoje em dia, a maioria das escolas tem a preocupação também da altura das carteiras. Antigamente era tudo muito padronizado. A carteira ela tinha um tamanho único. Eu, como sou pequenininha, também já sofri com isso. Hoje em dia, as carteiras elas têm um tamanho ideal. E criança que é muito pequenininha, também a escola consegue um adaptador para os pés, porque ela tem que estar com os pezinhos apoiados. Sentar, deitar ou andar de forma relaxada é um comportamento viciante para o corpo humano. Mas para quem quer ter a saúde das costas em dia, o comportamento relaxado pode ser substituído pelo prazer de relaxar, não com doenças e dores, mas na certeza de que bons hábitos podem gerar qualidade de vida longa se adotados enquanto é tempo. Isso aí, é preciso adotar bons hábitos enquanto é tempo. E vale aí a dica certamente para os pais, Conversar, inclusive, com seus filhos sobre isso, dar aquela olhadinha também quais as disciplinas ele vai ter. Quem sabe daqui a pouco tem uma disciplina lá na quinta, na sexta-feira, e a criança já está carregando o livro a semana inteira na mochila. Então, organizar isso direitinho para não ficar com o peso maior do que o necessário na mochila,
Bora falar do verão? As praias do litoral gaúcho continuam ficando cheias, até porque a volta das aulas vai ficar mais difícil para quem quer passear com a família toda. Então o pessoal está aproveitando por agora. Nem a água mais gelada nesse fim de semana afastou as pessoas das praias. O nosso correspondente Everson Michel traz mais informações para a gente. Mais um final de semana de movimentos nas estradas. Para quem veio para o litoral, precisou ter paciência. A boa notícia é que o número de acidentes reduziu bastante nas estradas de acesso ao litoral, graças às ações da Polícia Rodoviária Estadual, com estratégias de alteração no tráfego e alguns pontos também com fiscalização constante nas estradas. E o clima esfriou no litoral nesses últimos dias. Na verdade, esta semana foi marcada por dias de calor intenso, de praias lotadas, mas também com pancadas de chuva e uma queda brusca na temperatura. Quem veio para a praia durante a semana passada foi presenteado por um mar incrível, limpo e calmo. Mas quem preferiu o sábado e o domingo teve que se contentar com temperaturas mais baixas e mar de água gelada e avançando sobre as ondas. Mas apesar do friozinho, fora de época, o sol se fez presente e as praias do litoral norte lotaram mais uma vez neste que é considerado o último final de semana de grandes movimentos, em virtude da volta às aulas, já que iniciaram em algumas cidades do estado do Rio Grande do Sul. E por aqui, o ano letivo vai começar na próxima quarta-feira, dia 22. E o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul realizou nesta semana a entrega de certificados da conclusão do curso de treinamento em noções básicas de primeiros socorros previstos na Lei Lucas. Os certificados foram entregues ao secretário de Assistência Social e ao secretário de Educação do município de Torres. Ao todo, 75 professores da rede municipal de ensino receberam o treinamento. A Lei Lucas, aprovada em 2018, tornou obrigatória a capacitação de noções básicas de primeiros socorros para professores e funcionários do ensino público e também privado de educação básica e estabelecimentos de recreação infantil. E para encerrar, o último boletim de balneabilidade desta temporada, divulgado pela FEPAM, aponta que todos os locais aqui no litoral norte estão próprios para banho. Dos 90 locais monitorados, em 43 municípios, apenas 2 são impróprios para banho, mas nenhum aqui no litoral norte. O último boletim da FEPAM, com os dados das análises das águas, será divulgado na próxima sexta-feira, dia 24, e você pode acompanhar os resultados no site e também nas mídias sociais da FEPAM. Por hoje é só, eu fico por aqui, é com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Everson, pelas informações. É isso, né? O pessoal aproveitando aí o litoral norte, especialmente do Rio Grande do Sul, litoral sul também, mas esse boletim trazendo algumas informações das praias do litoral norte. Gente, o Observatório Heller-Jung registrou na madrugada de ontem imagens de um meteoro que cruzou a trajetória de um jato que seguia de Buenos Aires para o Rio de Janeiro. O meteoro estava numa velocidade de 889 km por hora e a 96 km de altitude, uma altitude 9 vezes superior ao do jato. Segundo o observatório, o meteoro teve duração de 0,6 segundo e uma magnitude de menos 2,7. O registro é considerado raro por cientistas. Esse meteoro cruzou o céu às 2h40 da madrugada e faz parte da chuva de meteoros February Leonids. E agora, minha gente, está na hora da sua participação, do seu recado, da sua informação. Você pode ser aí um repórter colaborativo do Telejornal NT Sul, contando aquilo que você presencia no dia a dia. Conte a sua notícia, conte a sua informação. Como é que você pode fazer isso? Mandando mensagem no nosso WhatsApp, o 51997697129. Ou, se você quiser comentar também nas nossas lives, nós temos 2 transmissões ao vivo, além da transmissão em TV aberta. Você pode comentar diretamente na live do Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, e também lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Vamos ver aqui já os recadinhos que estão chegando pra gente por meio das redes sociais. Deixa eu abrir aqui. A Márcia Azevedo está com a gente no bairro Augusta, aqui em Cachoeira do Sul, e a Márcia está comentando no nosso canal do YouTube. Obrigado, Márcia, pela participação. Boa segunda-feira, bom começo de semana aí para você e para toda a família, viu? Está com a gente aqui também
a Karina da Silva, a Adriana Fraga, a Sandra Ferreira, o Edson e o Everson. Agradecemos pelo carinho, pela companhia de todos os dias que estão interagindo aqui no nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Vamos para a tela agora com os recadinhos do nosso WhatsApp. O Rudinei Mota está participando e relatando aqui uma situação. Novamente, problemas no acesso do Parque Xangri-Lá. Estamos sem ônibus e, se continuar assim, ficaremos isolados. Chega de reparos, precisamos de uma obra que resolva definitivamente o problema. Acredito que seja aí uma canalização necessária, né? A gente não tem a visão do outro lado ali, mas dá para a gente ver que está desmoronando aqui a estrada. Então, a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Obras tem que dar uma atenção no acesso ao Parque Xangri-Lá. Muito obrigado ao Rudinei Mota pela participação, por enviar a foto. Se não estou enganado, a gente até já tinha trazido essa informação aqui, provavelmente com a participação do Rudinei. Então fica aqui o pedido de atenção dos moradores deste bairro, né? Quem mais? Neuza Gomes. Ao lado da casa da minha mãe, tem uma casa abandonada e tem vários cães. Minha mãe não consegue dormir à noite. A prefeitura disse que não pode recolher, pois falta lugar. Obrigado, Neuza, pela participação, por fazer este relato. É aquela questão da posse responsável, né? Os moradores precisam ter essa conscientização, saber que quem tem ali o seu cãozinho precisa ser responsável por ele. Mas, infelizmente, essas situações ainda ocorrem e aí cabe ao poder público reunir, juntar os animais que não podem ficar jogados aí em terreno baldio, né? Muito obrigado à nossa telespectadora por relatar essa situação. Fica o pedido de ajuda para a Secretaria de Meio Ambiente aqui de Cachoeira do Sul. Uma pessoa que pediu para não se identificar gostaria de pedir para a Secretaria de Obras arrumar a entrada do Beco Batista Carlos. Hoje cedo um carro invadiu um pátio porque a entrada do beco está em péssimas condições. Olha só, então um acidente que foi ocasionado justamente por conta da estrada que está precária. Então o pátio de uma casa terminou sendo invadido, né? Então fica aí o pedido de ajuda. Daqui a pouquinho a gente traz mais recados aqui na nossa tela. Você pode continuar interagindo, contando a sua informação, comentando as nossas reportagens e a gente fica sempre aqui muito feliz por contar com a sua participação, com a sua notícia, com o seu comentário, agregando, né, ao nosso jornalismo que tem como objetivo trocar ideias, trocar informações com a nossa comunidade, tá bom? Estou esperando pelo seu recado e muito obrigado a você que já interagiu com a gente aqui. A gente vai para os comerciais agora, mas na volta tem a previsão do tempo. E ainda, o governo do Rio Grande do Sul determina o perdão da dívida do programa Troca-Troca de Sementes. Essa é uma das medidas para amenizar os efeitos da estiagem. E você confere também um bate-papo sobre um programa que dá oportunidade de emprego para estudantes com 14 anos ou mais, o CIEE. A gente volta já já. Meio-dia e 38, o NT Sul já está de volta ao vivo nesta segunda-feira, com um tempo encoberto neste momento aqui no centro de Cachoeira do Sul. Tem muitas nuvens, a temperatura está amena, né? Não tão calor ainda, começou com sol, mas nesse momento a gente tem o tempo desta maneira aí. Bom, e a semana vai ser quente no Rio Grande do Sul, mas por hoje as temperaturas estão razoáveis. Em Cachoeira do Sul, inclusive, pode ter alguma chuva ainda. Os detalhes agora na previsão do tempo. Segunda-feira em Cachoeira do Sul, amanheceu com sensação térmica agradável, algumas nuvens e com o sol aparecendo. Ao longo do dia pode ocorrer alguma pancada isolada de chuva de baixa intensidade. Temperatura mínima 18 graus, máxima 27. Na terça-feira, sol entre nuvens, sem chuva, mínima 19 graus e máxima 31. Na quarta-feira, o sol segue predominando e a temperatura sobe um pouquinho mais, mínima 20 graus, máxima 32. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. Essa semana deve ser marcada por calor e pela instabilidade no estado gaúcho. De acordo com a Climatempo, os termômetros vão marcar temperaturas acima dos 30 graus em determinadas regiões nos próximos dias, mas a chuva retorna ao estado já hoje. As primeiras precipitações da semana estão previstas para a metade norte do território gaúcho, com pancadas de intensidade moderada a forte no decorrer do dia. Tem condições para rajadas de vento, para raios e para granizo. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital gaúcha, Porto Alegre, máxima de 29 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 32 graus. Na região norte, em Passo Fundo, 25. Na região central, em Santa Maria, 27 graus.
Em Tramandaí e Torres, litoral norte gaúcho, 28 graus. No sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, 25 graus. E o governo do Rio Grande do Sul apresentou um plano para amenizar os efeitos da estiagem. São estratégias de curto, médio e longo prazos. Entre as medidas anunciadas, a anistia da dívida do programa Troca-Troca de Sementes. Algumas das ações anunciadas pelo Estado ainda dependem de orçamento e apoio do governo federal. Entre elas, um sistema de monitoramento contínuo da estiagem no estado do Rio Grande do Sul e a liberação de recursos para sistemas de irrigação, contratação de caminhões-pipa e para a construção de cisternas. A previsão de lançamento deste sistema de monitoramento das condições meteorológicas que nortearão ações preventivas é de 15 dias. Na apresentação, Eduardo Leite definiu o plano em 4 eixos de ação: disponibilidade e acesso à água, comunicação e monitoramento, aprimoramento de governança e gestão e apoio e assistência. Para o desenvolvimento, o Estado espera contar com o apoio do governo Lula na destinação permanente de recursos e ações para socorrer as comunidades gaúchas nos mesmos moldes do que ocorre no Nordeste do país. Conforme anunciou o governador na coletiva ocorrida na última sexta-feira, hoje 312 municípios têm decretos homologados ou em análise, entre eles Cachoeira do Sul, que teve o reconhecimento estadual no dia 6 deste mês e a homologação federal 2 dias após, em 8 de fevereiro. As ações são na dimensão da possibilidade orçamentária de cada ente federativo, ou seja, se o governo do estado atua sozinho, a possibilidade é uma, com a parceria do governo federal é outra. Então, o governo federal tem a possibilidade de um orçamento muito maior, com outras capacidades, outra capacidade de financiamento do seu próprio orçamento. E eu tenho razões para acreditar que haverá essa ajuda do governo federal, né? Os movimentos feitos pelos ministros, o interesse e na articulação com o governo do estado dão conta de que o governo federal compreende a situação do Rio Grande do Sul e que atuará de forma decisiva também, decidindo recursos no seu orçamento e aportando para apoio em cestas básicas às famílias mais atingidas e também nós estamos demandando apoio em recursos orçamentários para poder reforçar o que o governo do estado já procura fazer na forma de transferências de valores para as famílias mais afetadas. Este ano a gente está, pelas demandas que estamos recebendo, trabalhando na lógica de virmos a subsidiar juros e empréstimos para poder expandir o alcance, né, e conseguir dar o fôlego necessário para mais famílias afetadas pela estiagem que estamos enfrentando. E a gente fala agora de uma situação bem triste numa outra parte do país. Fortes chuvas atingiram o litoral norte de São Paulo, principalmente a cidade de São Sebastião. Foram quase 700 milímetros de chuva. A tempestade inundou a região e deixou dezenas de mortos. Os temporais que atingiram o litoral norte de São Paulo no fim de semana deixaram pelo menos 36 mortos até o momento. 35 pessoas perderam a vida em São José e uma criança morreu em Ubatuba. Segundo a Defesa Civil de São Paulo, 3 cidades da região tiveram nas últimas 24 horas o volume de chuva esperado para todo o mês de fevereiro. Em São Sebastião, o volume foi o dobro da média esperada para o mês. As tempestades causaram bloqueio de estradas, queda de barreiras, inundações, deslizamentos, desabamentos e afetaram o abastecimento de água e energia na região. O governador Tarcísio de Freitas decretou estado de calamidade pública nas cidades de Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Bertioga. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita a região afetada nesta segunda-feira. Em mensagem divulgada domingo à noite no Twitter, Lula lamentou as mortes e disse que serão reunidos todos os níveis de governo para ajudar as vítimas da tragédia. Situação muito triste, né? Enquanto a gente tem estiagem aqui no sul do país, numa outra parte a gente tem esses alagamentos, né? Foi realmente uma chuva muito intensa, quase 700 milímetros, é muita chuva e, portanto, esses deslizamentos todos que a gente viu aí na reportagem. Bom, nós vamos ver agora mais recados, mais informações, o ponto de vista do telespectador no ar aqui na telinha da TV Novo Tempo. E você de casa é sempre o nosso convidado, nossa convidada especial a participar. E você, está fazendo feriadão aí? Está trabalhando também, assim como a gente?
Conte pra gente, mande o seu recadinho aqui no nosso WhatsApp, 51997697129. É o número para o qual você pode enviar uma foto, um vídeo, o seu áudio, né, pelo WhatsApp, ou simplesmente o seu texto, que a gente recebe com todo carinho por aqui, tá bom? Também dá para participar lá nas nossas lives no Facebook e no canal do YouTube, facebook.com/TV Cachoeira ou youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Vamos para a tela, mensagens do WhatsApp chegando e a gente põe no ar agora. O Edilson Meirelles, toda vez que chove tem que abrir vala na frente de casa para a água não entrar. Já pedi canos na prefeitura, mas não resolvem. Tive que fazer essa pinguela na frente de casa. É a rua Joaquim Sena Ribeiro. Obrigado, Edilson, pela participação, né? Canalização, algo que seria básico para o escoamento da água das ruas, mas essas situações ainda persistem por aqui e a prefeitura precisa dar atenção. A Vitória Maiara está participando com a gente. Aqui na Duque de Caxias tem um terreno abandonado que está sendo tomado pelo matagal. Estão aparecendo cobras venenosas, ratos, aranhas e outros animais peçonhentos. Já avisamos a Secretaria da Saúde, fiscais de postura e nada foi feito. Obrigado, Vitória, pela participação, por este relato, destacando aí, né? Os proprietários, quem sabe você de casa é proprietário de um terreno, que está lá, quem sabe à venda e que ficou sem muita atenção, lembre-se da responsabilidade de fazer a limpeza, né? E quando isso não acontece, cabe ao poder público fazer a notificação e, quando necessário, até assumir aí a limpeza e aí, né, imputar aquilo que é necessário do ponto de vista legal ao proprietário desse terreno, que não pode ficar assim, né? Terreno abandonado, criando cobra, todo tipo de animal e colocando em risco a população desta região. Bom, daqui a pouquinho tem mais recados, mais mensagens que estão chegando por aqui e o espaço está aberto para você, tá bom? Gente, a 37ª Cavalgada do Mar 2023 terminou sexta-feira em Torres, no litoral gaúcho. A atividade começou com 350 cavalarianos e encerrou com 170. Foram participantes do Rio Grande do Sul, do estado de São Paulo, Santa Catarina e também do Paraná. Eles partiram do PTG Túnel do Tempo, no Balneário Pinhal, e percorreram 280 quilômetros, passando por Tramandaí, Imbé, Capão da Canoa e Arroio do Sal. Cachoeira do Sul esteve representada pela participação do grupo Cabo Toco, que marcou presença na atividade pela 4ª vez. O Instituto Cultural Cavalgada do Mar coordenou esta cavalgada. Bom, e a gente fala agora sobre oportunidade de trabalho para estudantes com 14 anos ou mais. É a chance daquele primeiro emprego, né? Para quem não tem experiência ainda. A repórter Gabriela Belo está no Centro de Integração Empresa-Escola aqui de Cachoeira do Sul e traz detalhes de como aproveitar essa oportunidade. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos que acompanham o NT Sul de hoje. Eu estou aqui acompanhada do Thales e da Aline, eles que vão falar para a gente de duas modalidades para as jovens aí ingressarem no mercado de trabalho. Bom, um deles, o Thales, vai me falar sobre a questão dos estágios e a Aline, com quem eu começo o papo aqui, vai falar sobre a questão do jovem aprendiz, né, Aline? Como é que funciona? Porque o ingresso para uma turma aqui pode ser feito a qualquer tempo, né? Uma boa tarde. Boa tarde, pessoal. Sim, atualmente o CIE, então, ele tem um banco de dados, né? E a pessoa pode ser inserida no curso a qualquer momento. Hoje a gente tem 3 turmas, né? Na terça-feira à tarde, na quinta de manhã e na quinta à tarde. E esse jovem, ele pode ser inserido a qualquer instante. Como funciona, então? As empresas, elas vêm, nos procuram, né? A gente tem um leque bem grande hoje de aprendizagem. E aí as empresas nos procuram, passam uma vaga e a gente faz um recrutamento online. Então, como funciona para vocês aí que querem, né, participar de uma vaga? Vocês têm que ter acima de 14, né, até 24 anos é a aprendizagem. Então, para fazer o cadastro, né, quem tem 24 já não consegue. E tem que ter a carteira de trabalho. No caso, quem não está, né, estudando tem que ter concluído o ensino médio. Caso contrário, é obrigatório também estar estudando e ter no mínimo 75% de frequência. Então, a pessoa vai lá, né, com seus documentos, entra no site Conjuntos, que a gente vai entregar, deixar anotadinho o site, para que vocês entrem e façam o cadastro. Então, esse cadastro fica lá, vocês podem hoje, né, dar match nas empresas que vocês têm interesse.
vocês vão fazer o cadastro completo, automaticamente também as empresas, elas conseguem ver esse currículo de vocês, né? Vão ver que vocês têm interesse na empresa e elas podem entrar em contato e chamar para uma entrevista. Assim como também, né, os jovens podem fazer o cadastro e entregar diretamente nas empresas que sabem, né, que são conveniados com o CIE, e se surgir alguma vaga, eles vão entrar em contato. E é importante a gente falar do porquê que a gente está aqui no Centro Integração Empresa-Escola, né? Porque o pessoal que está em casa, muitas vezes pais, mães, ficam falando: meu filho não tem oportunidade de trabalhar. É sempre exigido experiência e vocês estão aqui para provar que o acesso pode ser através de vocês, né? Exatamente, oportunidade temos, né? A gente trabalha com mais de uma modalidade aqui e tanto, né, a parte de aprendizagem quanto estágio, então hoje a gente tem oportunidade. Basta, né, então entrar no site, né, ressaltando, entra no site da Conjuntos, que é o site do CIE, faz o cadastro o mais completo que puder, né, porque ali vai ser o currículo de vocês. Aquilo ali, né, na verdade, é a forma de vocês se apresentarem para a empresa, né, e a oportunidade tem, então, né, tem que aproveitar. Não falta, né, na verdade, oportunidade. O que falta, eles estavam me contando agora há pouco, na verdade, são pessoas para trabalhar, sobram vagas. Isso é uma surpresa para a gente. Com certeza. Hoje a gente tem um banco de dados, né? Acaba que quando a empresa, né, algumas vagas necessitam de algumas exigências, poucas, até com um Excel avançado muitas vezes, e a gente tem muita dificuldade, então, de encontrar esses candidatos. E uma coisa também que é importante ressaltar, às vezes os jovens, eles trocam e-mail, eles trocam o telefone, então eles vão lá, fazem um cadastro no CIE uma vez e dizem: eu tenho cadastro lá, nunca me chamaram. Só que assim, eles trocam de telefone, eles trocam de e-mail, a gente tenta contato, né? Os telefones que está cadastrado não conseguimos contato, então é importante estar com o cadastro atualizado, né? Com todas as características, habilidades. Hoje tem até um teste comportamental quando tu faz o cadastro, no qual traz um perfil, né? Que é mais fácil quando a gente faz esse recrutamento online, então, de conseguir esse candidato de acordo com a vaga. Que legal, bacana, agradeço a Aline. Agora converso com o Thales, ele que vai falar pra gente aí da modalidade de estágios. Como é que funciona, Thales? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Assim, o estágio, ele é um programa parecido com o da aprendizagem, né? Só que ele é destinado a estudantes. O estagiário tem a idade acima de 16 anos, né? Não tem idade máxima, né? E só tem que estar estudando no ensino médio, técnico ou superior. O ensino médio, ele pode trabalhar em qualquer setor da empresa, tá? Já o nível técnico e superior, ele tem que atuar de acordo com a área de formação. Então, o estágio, ele não possui vínculos empregatícios com a empresa, então ele é um programa muito bom, tanto para a empresa quanto para o jovem. A gente tem bastante vagas no nosso sistema, né? Então, o pessoal pode procurar vir até pessoalmente aqui no CIE pedindo informações ou acessar o site do CIE, que hoje é uma plataforma nova, que é o CIERS/Conjuntos, que é uma plataforma bem moderna, bem fácil do pessoal acessar, consegue fazer o cadastro pelo celular, consegue colocar as informações, fazer testes comportamentais, e o próprio site da Conjuntos vai dar um currículo próprio para o jovem, que além de estar concorrendo às nossas vagas, ele pode usar o currículo para entregar diretamente nas empresas. Vamos dar o endereço, deixar para o pessoal de casa, né, que quiser vir pessoalmente aqui, daqui a pouco tirar alguma dúvida, assistiu, está interessado, pode vir aqui buscar com vocês essas informações. Isso, o pessoal que tiver dúvida pode entrar em contato com a gente aqui pelos telefones, né, ou pode comparecer aqui na Senador Pinheiro Machado, 2087, né, que a gente auxilia o pessoal ali a entrar no site, acompanhar, porque no futuro, tanto do CIE quanto no geral, vai ser o digital, né? Então, a gente pode auxiliar o pessoal a acessar a plataforma da Conjuntos, a procurar as vagas, a ver as vagas disponíveis e a mostrar para eles como que eles vão se candidatar para comparecer na empresa, né? Cada empresa tem uma característica diferente ali no portal. Algumas vão pedir para comparecer pessoalmente, outras vão pedir para ligar, para agendar entrevistas, outras vão direcionar aqui no CIE, né? Mas o foco mesmo é tudo ali no digital, tanto as empresas quanto os estagiários. E o centro aqui atualmente tem cerca aí de 800 jovens trabalhando através da modalidade do Jovem Aprendiz. Isso, junto com o aprendiz e estágio, né? Porque aqui em Cachoeira a gente atende também as cidades vizinhas, né? Como Sobradinho, Arroio do Tigre, Novo Cabrais. Então, são em torno de 500 a 600 estagiários, em torno de 100 aprendizes mais ou menos nessa região, né? Então, são bastante jovens com oportunidades.
Hoje a gente está com turmas aqui no CIE, né, na modalidade presencial, e tem turmas também na modalidade digital para atender as outras cidades. Isso na aprendizagem, né, porque o estágio ele não faz um curso, né, é só o trabalho junto com a empresa. O CIE faz essa intermediação de contrato entre as partes, né, entre empresa, estudante e universidade ou escola de ensino médio. E algo que é importante a gente salientar, que daqui a pouco também quem está em casa assistindo está dizendo, tá, mas quanto que eu vou pagar por esse curso? Não, o curso ele é pago pela empresa no momento que ele contrata o jovem. Isso, o curso de capacitação ali do jovem é totalmente gratuito para o jovem, né? Além dele fazer o trabalho na empresa, ter ali a oportunidade do primeiro emprego, né? Ele vai receber esse curso de capacitação, que no final tem o certificado. Então, para o jovem é o começo, né? Hoje a gente está com o nosso jovem aprendiz aqui, que trabalha conosco. Eu já fui jovem aprendiz, então a gente tem várias experiências que começam tanto com aprendizagem ou quanto estágio, e no futuro só vai, né? Então é a primeira oportunidade. Uma baita oportunidade. Então tá, obrigada ao Thales, a Aline também aí falando destas oportunidades, ferramentas, né, que podem ser acessadas aí de você do computador, daqui a pouco do celular também do jovem, para entrar e informar os seus dados, né, e poder concorrer a essas vagas. Bom, Daniel, são essas as informações daqui, eu volto contigo. Muito obrigado, Gabi, pelas informações. É isso, né, minha gente? Esse programa Jovem Aprendiz, ou um programa de estágio, que pode certamente ajudar muito na construção de uma carreira e no ingresso ao mercado de trabalho. Pode abrir portas, né? Vamos agora aqui aos recados dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. Alguns recadinhos aqui do nosso facebook.com/TV Cachoeira. Está com a gente a Viviane Polita Chimendes, mandando seu boa tarde. Obrigado, Viviane, pela participação. Bom começo de semana. Com a gente aqui também a Suzana Hernandes, a Fátima Barbosa. A gente agradece pela companhia. Na telinha, mensagens do nosso WhatsApp. A Ieda Silva está participando. Parabéns ao CIE, isso é maravilhoso para os jovens de nossa cidade, com certeza. Muito obrigado, Ieda, pela participação com a gente aqui. Adair Madri, a Lena falou que todos os cavalos têm chip, então já se sabe quem é o dono do cavalo que provocou o acidente? O Adair está falando sobre a entrada ao vivo da Lena aqui, né? E trazendo informações sobre o recolhimento de animais de grande porte. Adair, sim, foi identificada a proprietária, né, deste animal que provocou o acidente, foi lavrado ali um termo circunstanciado e a pessoa vai responder na justiça por esse episódio, né, do animal que estava solto em via pública e terminou ocasionando o acidente, tá bom? Obrigado pela participação. A Bianca está participando. O que aconteceu na entrada do beco, na Batista Carlos, foi na minha mãe. Foi um susto tremendo de madrugada. Essa é a 6ª vez que isso acontece e a prefeitura não faz nada. Toda vez que desce um carro, levamos um susto, diz aqui a pessoa, né? É aquele episódio que mais cedo uma pessoa relatou que o carro terminou invadindo o pátio de uma casa porque a rua estava muito ruim, a pessoa se perdeu e entrou o pátio adentro, né? Então, alô, Prefeitura de Cachoeira. Quem mais? Cris Morelles, retiro da igreja de Cachoeirinha, Acampe Verão Inverso, lugar para meditar e ouvir o canto dos passarinhos, o rugir dos bugios e o mastigar dos cavalos, enquanto meditava nas maravilhas de Deus. Muito bacana, Cris, obrigado por mandar a foto. Abraço para os amigos aí da igreja de Cachoeirinha, né? Aqueles que vão fazer os retiros espirituais nesse período aí do carnaval, né? Obrigado de coração pela participação. Davi Rodrigues, família Rodrigues assistindo aqui de Vacaria, Rio Grande do Sul. Um abraço a toda a equipe do NT Sul. Davi, muito obrigado pela participação com a gente aqui no Telejornal. Minha gente, o NT Sul desta segunda-feira vai ficando por aqui em facebook.com/TV Cachoeira. Você confere outras notícias e pode também rever e comentar e até mesmo compartilhar as reportagens exibidas aqui. Obrigado pela sua companhia e a gente volta a se encontrar amanhã ao meio-dia. Uma ótima tarde para você. Até amanhã. Tchau.